De volta já aqui com bem assim, olha só, pessoal, o inverno, pelo menos aqui em Alagoas, né, a gente sente que ele já está começando a passar, a ir embora. E aí também já acabou São João, né, o pessoal já está ali naquele clima de retomada, né, da rotina, de atividade, de exercício físico. Mas você sabia que é preciso ter alguns cuidados com o seu corpo? Quem vai nos esclarecer tudo isso agora aqui no estúdio é o responsável técnico da Clínica Escola da Uninasal e fisioterapeuta Jailson Júnior, mais uma vez aqui junto com a gente. Bom dia. Bom dia, Mara. Muito obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço, aqui mais uma sempre. vez. E vamos passar umas informações aí que são muito importantes, na verdade. Vamos lá. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez aqui junto com a gente. Aí eu já começo perguntando, né? Quais cuidados devemos ter, então, nessa hora de retomada de atividade física, de exercício físico? Pergunta do milhão, né? É. Vamos lá. Algumas coisas é de praxe da gente estar informando para as pessoas que estão voltando. Primeiro de tudo, que como a gente está falando de Maceió, a gente precisa principalmente falar do protetor solar, da água, porque o sol aqui ele não costuma brincar, né? Castiga bastante. Inclusive, eu estou voltando também com as minhas atividades agora e uma coisa que eu nunca lembrava de orientar e agora estou lembrando é do protetor labial. Eu estou tendo um probleminha agora de ressecamento por causa do calor. O calor aqui ele castiga de verdade. Então vamos lá, as primeiras coisas. Se for atividades ao ar livre, protetor solar, independente da hora, até a noite, por causa das luzes e tudo mais, hidratante labial e água. Certo. Para evitar qualquer tipo de problema de pele e de rim, ok? Vamos agora falar da parte física. Na parte física, se for atividades com carga, o óbvio é você ir retomando até chegar na carga que você estava antes de parar. Ótimo falar isso. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto, vai. Ok, vamos lá. Se for atividade mais aeróbica, uma caminhada, uma corrida e tudo mais, é bom a gente ir intercalando, para a gente conseguir chegar no nível que a gente estava antes de parar também. Sim. Com relação a dores e incômodos, essas coisas, tem uma coisa que é bem oportuno de estar pontuando. Se forem dores musculares, que é aquela dor que a gente diz que é uma dor que parece que é na carne, até certo ponto de intensidade é completamente natural. Os nossos músculos eles precisam dessas microlesões para a partir daí começar a ficar mais forte, mais resistente. Então significa que o exercício está dando resultado. Agora, a partir do ponto de uma intensidade que está prejudicando a execução de um movimento, está prejudicando a minha corrida, a minha caminhada, aí é a hora do seu corpo estar dizendo, ó, eu acho que está bom por hoje, vamos dar uma descansada agora. Agora, se as dores forem nas articulações, que a gente chama de juntas, aí tem alguma coisa errada. Se for uma corrida, a dor está no joelho, significa que tem algum problema aí. Pode ser na pisada, pode ser no tênis, pode ser na forma com que você corre. Se você está fazendo um exercício de carga na academia, deu uma dor no ombro especificamente, tem alguma coisa errada. Pode ser a execução do movimento, pode ser a carga que está excessiva. Aí você vai precisar de uma ajuda de alguém mais especializado para estar te orientando mais ou menos aonde você está precisando melhorar. Perfeito. Vamos começar com as cargas? Vamos por partes. Okay. Vamos começar com as cargas, né? É para ir aos poucos. Eu estou retomando, mesmo que eu tenha, por exemplo, passado aí um mês parado ou parada, né? Eu tenho realmente que ir aos poucos ou eu já posso voltar com a carga que eu estava lá, colocar 500 quilos e está tudo certo? Que é o que algumas pessoas fazem. É o que eu mais vejo nas academias por aí também. Vamos lá. A gente primeiro precisa entender em que estágio de atleta que você está. Se você era uma pessoa que já estava treinando há muito tempo, de repente você não precisa diminuir tanto assim a carga para precisar retomar para suas atividades. Se você era uma pessoa que estava ali de nível intermediário para iniciante, aí sim é melhor você recomeçar do zero para evitar problemas piores. Porque de repente você vai fazer um agachamento, coloca uma carga que você acha, ah não, eu estava fazendo tranquilo e agora eu volto. Boa. De repente aí trava as costas e aí vai ter que passar mais um mês sem ir para academia. Aí é melhor a gente pecar pelo excesso de segurança do que depois ter que ficar de molho aí um tempo, né? Tá. Alongamentos. Eles são realmente importantes? Vejo muitas pessoas perguntando e às vezes até pulando essa parte dos exercícios. Vamos lá. Isso é muito importante, Mara, na verdade, de falar, porque existe uma mística, na verdade. Tem os que são a favor, tem os que são contra, mas é porque existe uma explicação lógica e comprovada cientificamente para isso. Dependendo da intensidade do seu exercício, o recomendável é não alongar, realmente, antes do exercício. Vamos dar exemplos. Eu sou corredor agora. Tá. Aí eu estou fazendo meia maratona.
A intensidade de uma meia maratona é muito maior, exige muito mais do meu corpo do que uma caminhada de 1 quilômetro, Sim. por exemplo. Então, para a caminhada de 1 quilômetro, o ideal é que você faça um alongamento, porque aí é uma carga muito baixa para o seu corpo, você precisa preparar o seu músculo para uma atividade. Quando a intensidade é maior, como por exemplo uma meia maratona, que são 21 quilômetros correndo, o ideal é você fazer um aquecimento, para você não pegar o seu músculo de uma forma meio como se ele estivesse dormindo ainda, entendeu? Então você vai acordando esse músculo através de aquecimentos, movimentos mais específicos de atividade que você vai fazer, como por exemplo na corrida, você começa a caminhar, depois você faz um trotezinho com a passada mais alta, para no final de tudo você começar a correr normalmente. Na academia, por exemplo, é uma intensidade com carga. Então, o ideal é que você alongue esse músculo antes, porque senão, à medida do tempo, é que ele vai encurtando pelos esforços repetitivos que você vai fazendo ali. O que é que vai acontecer? O seu músculo vai começar a encurtar e inchar, que é o processo natural dos exercícios com carga. Então, vai chegar um tempo que você vai ficar encurtado. Existem aquelas pessoas que não conseguem mais, por exemplo, esticar o braço normalmente. Sério? Porque o bíceps ele já está tão encurtado que ele não deixa mais você ter a amplitude natural das coisas. O que é que falta para essas pessoas? Alongamento pré-treino. Ok. Então, só para deixar claro, se for uma atividade aeróbia, por exemplo, dependendo da intensidade, se for uma intensidade muito baixa, você só faz um alongamentozinho natural, normal, que todo mundo faz. Se for intensidade com maior, aí você precisa fazer um aquecimento. Se for uma atividade com carga, aí de fato você precisa alongar antes. Muito bem, tá vendo? Então, alongamento é importantíssimo. Não pode pular esta etapa. Devo respeitar os limites do meu corpo. Ok. Sentindo ali a visão ficar um pouco turva, estou um pouco tonto, né? Levantei assim da máquina um pouco estranho. E aí? Vamos lá. Na verdade, o corpo ele dá alguns sinais, né? Antes dele simplesmente desligar. Tem uma galera que é muito mais hardcore, digamos assim, que diz assim: irmão, tudo é psicológico, o seu corpo quando não aguenta mais ele para, ele desmaia. A gente não precisa chegar a tanto também, né? Por que vocês querem chegar nesse ponto, né? Também vocês que gostam. Então vamos lá. Primeiro de tudo, as dores vão aparecer, como eu falei, até certo ponto ela é natural. A partir de uma certa intensidade da dor, aí significa que o seu corpo está começando a falar: eu acho melhor a gente parar por aqui. A segunda que você falou é a visão turva. A vista ela dá uma escurecida assim, como se a luz fosse apagando. O que é que isso significa? A sua pressão está caindo. Então, Pelo amor de Deus, galera. uma das principais causas de a pressão cair é falta de oxigênio no cérebro. Então, se for um exercício com carga, muita gente faz o que a gente chama de manobra de Valsalva, que é isso: prender a respiração para conseguir fazer um exercício, chega de ficar vermelho, as veias começam a aparecer. Tudo isso é sinal de que você não está respirando durante o movimento. Deveria. E o que é que vai acontecer? Vai faltar oxigênio no seu cérebro e a tendência é ele desligar a chavinha e você desmaiar. E aí, se for com carga, por exemplo, é um risco muito grande da carga cair em cima de você e aí causar lesões seríssimas nesse caso. Então, vamos lá. Primeiro de tudo é a dor. Segundo é a vista turva ou, no caso, a luzinha apagando ali, né? E o terceiro é a tontura. A tontura ela pode ter alguns motivos, como, por exemplo, a hipoglicemia, que é baixa quantidade de açúcar no seu sangue. Tem a hiperglicemia, que aí a gente já começa a ver a questão de diabetes e tudo mais, que também é um sintoma dos diabéticos. Quando eles não estão com a sua diabetes controlada, eles sentem essa tontura e podem acabar desmaiando também. Então, tontura é um sinal de alerta máximo, assim. É um sinal vermelho de que você já está chegando no limite do seu corpo. E é melhor por hoje você parar por ali e amanhã você continua normalmente sem problema nenhum. Certo. Aí agora sobre as dores, né? Aproveitar para perguntar sobre elas. É natural que quando a gente passe um tempo sem fazer exercício físico, atividade física, e a gente vai fazer algo, principalmente ali na carga, né, na musculação, o nosso corpo, 1 ou 2 dias depois, amanheça pedindo socorro. É normal isso? Sim, é completamente natural. Eu devo continuar ou eu devo descansar? Não vou esperar a dor passar de novo. Mais uma semaninha aqui. Vamos lá. A gente chama isso na ciência de dor muscular tardia pelo esforço. Geralmente ela aparece 48 horas após o seu treino. Aí vamos levar para a prática da academia. 48 horas. Vamos levar para a prática da academia. Geralmente, 48 horas depois é o dia que você vai voltar a treinar o mesmo grupo muscular. Sim. Por exemplo, você treina na segunda,
Aí na quarta, geralmente, é o mesmo grupo muscular, ou no máximo na quinta. Aí geralmente é quando está no pico máximo daquela dor ali. E, infelizmente, a gente precisa continuar. E eu vou explicar o porquê. Tá. O nosso corpo ele tem uma capacidade de adaptação gigantesca. Então, quando a gente fica em repouso durante muito tempo, para ele o natural é ficar em repouso. Então, ele se acostuma com isso muito rapidamente. A partir do momento que você expõe ele a um estresse, que a gente chama, que seria as cargas e os exercícios, aí eles vão ter aquelas microlesões que eu falei no começo, que elas são necessárias para o seu músculo crescer, para o seu músculo ficar saudável. A partir do momento que você para de novo, ele vai voltar àquele estado de repouso inicial e quando você for, a dor passou, vou voltar para a academia de novo, vai ter as mesmas dores. Como o nosso corpo ele tem aquela capacidade de se adaptar, ele vai se adaptar a essas pequenas dores e vai chegar um momento que você não vai sentir mais. Aí quando o pessoal diz que é hora de atualizar o treino, de mudar a carga, enfim, porque essas dores elas precisam ser sentidas para o músculo melhorar. Aí o que acontece? Muita gente costuma tomar remédio. Sim. Anti-inflamatório, principalmente, quando sente essas dores. Porque diz, com dor não vou fazer exercício, eu tomo um remédio, a dor passa e aí eu volto para a academia. Só que o que acontece? Ele vai atrapalhar o processo natural e fisiológico da cicatrização dessas microlesões que eu falei que é necessária. Então o que acontece? A pessoa vai estar sabotando o próprio treino com isso. O músculo ele precisa dessas microlesões para crescer. Tem que sentir a dor. Tem que sentir a dor. Não tem outro. Não tem outra solução. Você tem que sentir a dor. Quais que são as dicas, então, hein, Jailson, assim, para a gente poder passar para o pessoal? Vamos reforçar as principais quando nós falamos dessa questão de retomada, né, de volta do corpo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, se for exercício ao ar livre, lembre de se hidratar, de se proteger, que o sol de Maceió não é brincadeira, não. Segundo, vamos lá, respeitar os limites do seu corpo, lembrar dos alertas. Primeiro de tudo são as dores intensas, as dores em excesso, significa que você está chegando no limite do seu corpo. A segunda, as tonturas e as vertigens, significa ali que alguma coisa está acontecendo de errado e é melhor você parar antes que você desmaie e acabe acontecendo algo pior. O terceiro, o local das dores. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Certo. Porque se for muscular, tá tudo certo, minha gente. Infelizmente, é o processo. Agora, se for dor nas juntas, que a gente chama, né, nas articulações, aí tem alguma coisa errada, é bom você reavaliar. Se for na corrida, um tênis, uma pisada diferente, a forma com que você está correndo. Se for um exercício com carga, se for uma dor tipo no ombro, no cotovelo, tem que ver a execução. Geralmente é a execução ou a carga propriamente dita, que aí é o mais fácil de resolver. E o mais importante, quando eu devo usar o alongamento ou não? O alongamento em atividades de baixa intensidade é completamente recomendável. Se for intensidade mais alta, o ideal é que você faça um aquecimento. Muito bem, eu esqueci de outra pergunta do milhão, que é como evitar lesões? Então, acho que seguindo todas essas dicas que a gente falou Essas dicas anteriores, dá para ser. Respeitando o limite do seu corpo, você não vai adquirir lesões. Muito bem, ó. Melhor resposta, né, gente? Jailson, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Isso. Sempre bom demais tê-lo aqui, porque é um papo sempre muito leve, descontraído e, claro, assim, falado da melhor forma para que você possa entender e captar a mensagem. Quem quiser mais informações, como é que pode entrar em contato? Também tem a Clínica Escola, né, da Uninasal. Então, vamos lá. Para entrar em contato, muito simples, Dr. Jailson Júnior no Instagram, muito fácil de me achar. Com relação a, estou retornando agora, fiz uma semana, estou acabado, estou um caco. Eu posso fazer, por exemplo, uma ventosa, terapia, um recovery que a gente chama, né, uma liberação, uma massagenzinha, completamente recomendável para acelerar esse processo do seu músculo se regenerar e você conseguir voltar normalmente. Para isso, a gente tem a Clínica Escola lá, atendendo a preços bem tranquilos para você fazer. @Clínica Escola Maceió, você acha no Instagram, é muito simples lá. Entre em contato, a gente passa todas as informações. A única frasezinha que eu gostaria de deixar, principalmente para os meus amigos corredores, que agora me tornei corredor. Corredor, né? Menino, meia maratona já? Meia maratona, por São enquanto. 21 quilômetros, gente do céu. Mas você está querendo a maratona eu vou chegar um dia nos 42. Com certeza. E a gente diz uma frase que é bem clássica, na verdade, na corrida. Porque muita gente pensa o seguinte, estou fora de forma, vou dar uma corridinha. Na verdade, você não corre para ficar em forma, você fica em forma para poder correr. Porque senão aí sim as lesões vão aparecer. É outro problema também, né, de muitas pessoas. Ai, gente, vou correr 5 quilômetros no outro dia,
Nem levanta. Então, primeiro você fica em forma para depois você correr. Essa daí é que é a grande dica, tá, gente? Obrigada Muito mais uma obrigado, vez. Sempre bom demais tê-lo aqui. Todo convite a gente está aceitando. Tá bom? Ai, Gosto muito de estar aqui obrigada. com vocês. Bom dia, Você obrigada. também. Tchau, tchau. E olha só, pra você que tá aqui ligadinho com a gente, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Cadê nessa? Aqui nessa. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com o nosso último bloco, que vai ser música. Quem canta pra gente hoje é Diogo, já aqui no estúdio.